Fala, galerinha do 9º ano, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem e que bom estarmos de volta com saúde, graças a Deus. Nas nossas últimas aulas, nós falamos de um conteúdo que eu percebi que tiveram algumas dúvidas. E como a maioria ainda não adquiriu a apostila do 3º bimestre, eu farei, nessa nossa aula de língua portuguesa, uma retomada desse conteúdo que é sobre a crase, que se encontra, tem o esquema explicativo que se encontra lá na apostila do livro didático da página 16, do 2º bimestre, volume 2. E eu espero que todos estejam presentes nessa aula, assistindo essa videoaula e esclareçam todas as dúvidas. Vamos estudar? Então falaremos sobre a crase, que nada mais é do que a junção da preposição a com o artigo a. Maria vai à festa. Quando utilizar, primeiro, em locuções adverbiais de que participam palavras femininas, como esses exemplos, em locuções prepositivas ou conjuntivas de que participam palavras femininas, como nos exemplos abaixo, nas locuções adverbiais envolvendo os dias da semana, por exemplo, às segundas-feiras vou ao cinema, aos sábados vou ao cinema. Em locuções adverbiais envolvendo hora determinada, por exemplo, Chechel saiu às 10 horas, ou seja, nessa hora determinada. Vocês devem perceber a diferença entre às e a, com H. Chechel saiu às 10 horas, ou seja, com H, significa que faz 10 horas que ele saiu. Atenção, as locuções adverbiais formadas por repetição de palavra, por exemplo, cara a cara, face a face, mão a uma, lado a lado, dia a dia, gota a gota e frente a frente. Nessas, não possui crase. Em locuções formadas por topônimos, o que são os topônimos? São aqueles nomes de lugares, de cidades, estados. Qual que é a regra? Se houver o encontro entre uma preposição e um artigo, nós teremos a crase. Se vir, você pode até usar esse macetezinho. Se vim da, craseio a. Se vim de, crasear para quê? Entendido? Então, vou à Bahia, ou seja, vim da Bahia. Então, eu craseio. Vou a Curitiba, ou seja, vim de Curitiba. Crasear para quê? Nesse caso, não tem crase. Cuidado, se o topônimo estiver modificado por um adjetivo ou locução adjetiva, haverá crase. Por exemplo, vou a Curitiba das Guaritas. Refere-se a São Paulo da Garoa. Mas observe que não basta aplicar a regra com relação ao artigo, pois a preposição também é muito importante. Temos as exceções: França, Europa, Inglaterra, Ásia, África, Holanda e Espanha. Ok? Por exemplo, vou à Europa ou vou à Europa. Expressões que se puder subentender a moda de, a maneira de, ao estilo de. Por exemplo, comemos arroz à grega, ou seja, à moda grega. Vocês devem se atentar ao problema da ambiguidade. Por exemplo, oferecer um jantar à francesa. Para uma mulher francesa ou à moda francesa? Também utiliza-se crase diante dos pronomes relativos, a que, a qual ou as quais. Vocês podem ver os exemplos abaixo. Refere-se a que saiu? Ou seja, refere-se àquela que saiu, com os pronomes demonstrativos aquele, aquela, aqueles, aquela, aquilo. Refere-se àquele bar ou ela dirigiu-se àquela fazenda? Antes de palavras masculinas, não há crase. Voltou a pé, escreve a lápis, pintou o quadro a óleo. Antes de pronomes indefinidos, não há crase. Refere-se a alguma pessoa em particular? Antes de pronomes pessoais, não há crase.
refere-se a ela, refere-se a mim, refere-se a Vossa Excelência. Só que nós temos também as exceções, que são dona, senhora, madame e senhorita. Nesses tem crase, antes deles tem crase. Antes das palavras casa e distância, se estiverem especificados ou modificadas por um substantivo ou locução adjetiva, terá crase. Vou à casa do Chechel. Se não estiverem modificadas, não teremos. Vou à casa buscar água. Antes da palavra terra. Se terra se opõe à ideia de estar em alto mar ou a bordo, os marinheiros chegaram à terra. Não haverá crase. Se terra não se opõe à ideia de estar em alto mar ou a bordo, cheguei à terra natal. O agricultor refere-se à terra como um lar, então teremos crase. Antes de verbos, não há crase. Antes de pronomes possessivos femininos, nós temos a crase, ou ela pode também ser facultativa, né? O seu uso é facultativo, pode utilizar ou não. Exceção. Refere-se a ou a minha amiga e não a sua. Refere-se a minha e não a ou a sua blusa. Antes de pronomes possessivos femininos, conjunção de pronomes substantivos, a crase é obrigatória. Após a palavra até, vou até a praia ou vou até a praia. Até a praia é um lugar poluído. Então, você pode ou não utilizar, dependendo do artigo. Antes de pronomes próprios, se você conhece a noção de familiaridade, refere-se a Maria. Então, eu coloco a crase. Se você não conhece, não há noção de familiaridade, ou seja, é mais impessoal, nós não colocamos a crase, porque se trata de uma preposição. Atenção, sem contexto, a crase é facultativa. Refere-se a Maria, refere-se a Maria, ou seja, se não tiver contextualizado, tanto faz eu colocar quanto eu não colocar a crase. Se for personagem histórico, não haverá crase. Se o nome estiver modificado, teremos a crase, que é a junção da preposição mais do artigo. Espero que vocês tenham entendido essa retomada e logo mais eu enviarei a atividade. Beijos, fiquem com Deus, bons estudos.